tema da precarização do trabalho. É um tema que eu diria que nos provoca para que nós possamos apreender novos elementos categoriais capazes de explicar esta conjuntura do capitalismo global, né? Esse conceito capitalismo global é um conceito que diz respeito a uma determinada fase de desenvolvimento do sistema do capital, de uma determinada temporalidade histórica que se constituiu pelo menos nos últimos 30 anos. Se nós podemos falar em 30 anos perversos de capitalismo global, que se contrasta com os 30 anos gloriosos do pós-guerra, né? 1980 a 2010 é uma nova temporalidade histórica do capitalismo mundial que nós poderemos denominar como capitalismo global. América Latina, ela está inserida neste sistema mundial do capital. Eu diria que nos últimos 30 anos nós tivemos um processo de aprofundamento da interdependência entre os países, por conta da expansão do mercado mundial, por conta das novas estratégias das corporações industriais, por conta do fortalecimento das tecnoburocracias globais, como FMI, Banco Mundial, que de um certo modo fazem com que nos mais diversos lugares do mundo sejam adotadas políticas muito próximas, políticas, eu diria, que caminham numa mesma linha de fortalecimento de uma nova dinâmica de desenvolvimento capitalista predominantemente financeirizado. Então, o capitalismo global, ele se caracteriza por ser um capitalismo predominantemente financeirizado. E isso, evidentemente, tem um impacto no mundo do trabalho, né? Nos mais diversos países. A América Latina, ela, evidentemente, na medida em que ela se insere nesse processo de mundialização do capital, ela também se insere nesta dinâmica, inclusive no sentido de nós estarmos apreendendo nos mais diversos países fenômenos que são muito próximos e que podem ser caracterizados como formas de precariedade social. Uma precariedade social que já é parte do nosso legado histórico, né? A América Latina, ela tem um legado de precariedade laboral que é histórico, principalmente pela existência de um largo contingente de trabalhadores na informalidade. E o que nós presenciamos nos últimos 30 anos de capitalismo global é o surgimento na América Latina do que nós poderíamos considerar uma nova precariedade laboral que se caracteriza, por um lado, por uma nova informalidade e, por outro lado, por uma precariedade formalizada, uma precariedade que se dá no interior do marco
formal de regulação laboral, por conta das políticas de flexibilização laboral, né? Eu diria que a precarização do trabalho, ela assume hoje uma dimensão mais complexa, que articula tanto uma dimensão arcaica como uma dimensão moderna. E essa dimensão moderna é a dimensão que eu vou estar me detendo mais para estar expondo para vocês, porque a precarização do trabalho neste contingente moderno do mercado do trabalho significa o debacle de uma promessa civilizatória, de uma modernidade salarial no nosso continente, né? Um continente que se industrializou de forma, eu diria, no caso, hipertardia, né? O caso do Brasil, por exemplo, o Brasil é um país que se industrializou de forma hipertardia após a Segunda Guerra Mundial, com todo um projeto de modernidade salarial, de construção de um mercado de trabalho formal, de uma cidadania salarial, né? E este projeto, ele, a partir de 1980, ele está sendo desmontado por conta das políticas de flexibilização laboral, né? Aumentou nos últimos 30 anos a mancha de precariedade laboral no interior do mercado de trabalho formal, né? E esse é o ponto que, de um certo modo, eu vou estar expondo para vocês. É claro que eu sou um pesquisador, mas eu sou também um ensaísta, eu sou um pensador que coloca uma série de hipóteses, elementos, categorias para que nós possamos pensar os fenômenos. Então, eu vou pedir licença para que eu possa expressar algumas hipóteses para explicar a natureza desta nova precarização do trabalho neste contingente moderno do mercado de trabalho. Eu vou estar salientando principalmente a precariedade laboral nas grandes empresas, nas empresas onde, de um certo modo, você tem a produção do valor, né? E como eu explico como cientista social, né, eu tenho o dever de explicar por que a expansão da precarização do trabalho nos últimos 30 anos de desenvolvimento do capitalismo global. A precarização do trabalho que se manifesta nos últimos 30 anos de capitalismo global, ela decorre de um processo muito particular que eu denomino de uma crise estrutural de valorização do capital. É a crise estrutural de valorização do capital que explica esses movimentos de precarização do trabalho nos mais diversos países capitalistas. Isso é a primeira hipótese. Eu apresento para vocês um gráfico que é tirado de um texto de um autor chamado Guglielmo Cacciedi, aonde ele nos apresenta algo muito interessante. Olha só, isso é a partir de 1980. A partir de 1980, nós temos perceptível duas tendências. Primeiro, essa tendência que significa o quê? Segundo ele, o aumento da composição orgânica do capital.
né? Nesse período nós tivemos o aumento significativo da composição orgânica do capital. O que é que significa isso? Significa que se aumentou muito o investimento em capital constante, né? As grandes empresas, elas passaram a incorporar mais capital constante. Nesse período de 30 anos de desenvolvimento do capitalismo global, o capitalismo teve nada mais e nada menos do que 2 revoluções tecnológicas, pelo menos. Uma revolução informática, uma revolução informacional. Então você tem de fato um crescimento daquilo que os marxistas chamam de composição orgânica do capital. E por outro lado, essa outra tendência é uma tendência de queda da taxa média de lucro das grandes corporações. Essa tendência de queda, se vocês forem verificar, de um certo modo, nós estamos lidando com tendências que implicam movimentos contratendenciais, porque as leis históricas são leis tendenciais, mas elas se dão no interior de movimentos contratendenciais. E os movimentos contratendenciais, a queda da taxa média de lucro, é exatamente todos aqueles fenômenos que caracterizam os 30 anos de desenvolvimento do capitalismo global. O neoliberalismo, a globalização, a dominância do capital financeiro, né? A reestruturação produtiva, a nova precariedade salarial com a vigência do trabalho flexível, todos são elementos causais da precarização do trabalho que atua como uma contratendência a essa queda da taxa média de lucro das grandes corporações. As grandes corporações, elas no final da década de 1980, elas acumularam uma quantidade imensa de capital-dinheiro que não conseguiu ter uma rentabilidade adequada nos investimentos produtivos, por conta exatamente dessa pressão pela queda da taxa média de lucros. Então, o que você tem é um movimento intenso de financiarização da riqueza capitalista, né? De um certo modo, eu não tenho aqui essa tabela, mas um autor como François Chesnais, ele nos apresenta que nos últimos 30 anos tem caído a queda de investimentos produtivos na OCDE. Isso mostra que nós vivemos num sistema que é um sistema que está alimentando de uma forma constante essa dimensão do mercado financeiro, do investimentos em papéis, em títulos, na especulação, provocando bolhas especulativas, como nós, pelo menos desde 1987, nós tivemos vários momentos de crises financeiras provocadas pela instabilidade de um sistema que se caracteriza por uma crise estrutural de valorização do capital. É uma dimensão objetiva da dinâmica do sistema que explica esses movimentos contratendenciais, um dos quais são essas pressões pela precarização do trabalho nas mais diversos países, né, como sendo uma pauta, eu diria, das unidades econômicas, né, por conta da pressão da concorrência, por conta de uma tendência que o Mesaros ele vai denominar, olha, de tendência de equalização descendente da taxa diferencial de exploração. O que é que significa isso? Significa que nos últimos 30 anos de desenvolvimento de capitalismo global, tem-se uma tendência de se equalizar por baixo a taxa de exploração entre os países, aonde o grande parâmetro é a China. É a China, né? Devido à concorrência no mercado mundial, existe uma pressão das grandes corporações para que se equalize essa taxa de exploração, que ela é diferente de um país para o outro,
né? O caso da Europa é um caso muito claro, né? A pressão que está havendo para se desvalorizar o valor da força de trabalho, reduzir o direito dos trabalhadores, né? No caso do Brasil também está tendo uma pressão para o desmonte da legislação trabalhista, para que se permita que se amplie mais a precariedade salarial. Então, evidentemente, nós temos uma determinação objetiva desses fenômenos. Qualquer pessoa que investigar o fenômeno da precariedade laboral e não fizer referência a essas causalidades objetivas está ocultando aquilo que de fato é uma determinação posta pelo mercado mundial. Hoje o mercado mundial ele é uma realidade objetiva. Ele se impõe em termos de um momento do desenvolvimento histórico onde as economias estão mais interdependentes, né? No plano, inclusive, da própria produção do valor. Então, esse é uma primeira hipótese que eu queria colocar para vocês, para explicar o predomínio da precarização do trabalho, as formas complexas que ela assume nos últimos 30 anos de capitalismo global. Uma outra hipótese que eu vou colocar para vocês é para nós entendermos a natureza da precarização do trabalho, a forma que a precarização do trabalho tem assumido nos últimos 30 anos de desenvolvimento do capitalismo global. Eu diria que isso é muito claro nas grandes empresas, nas pequenas e médias também. Estamos falando de cadeias produtivas muito integradas em termos de estratégias, né, de organização do trabalho. E eu parto da seguinte hipótese: nós presenciamos hoje uma nova forma de produção do capital. Uma nova forma de produção do capital que se distingue, por exemplo, da manufatura e da grande indústria. Aquilo que Karl Marx caracterizou como manufatura e como grande indústria, né? Isso aqui é uma citação de Marx no Capital, que ele diz o seguinte: o revolucionamento do modo de produção toma na manufatura como ponto de partida a força de trabalho, que é o homem, né? Na grande indústria, o revolucionamento do modo de produção capitalista toma o meio de trabalho, que é a técnica, né? Quer dizer, na manufatura, o capital revolucionou a divisão manufatureira do trabalho. Na grande indústria, o capital revolucionou o sistema de máquinas. A minha hipótese é que, nesta nova forma de produção do capital que eu chamo de maquinofatura, o capital está revolucionando a relação homem-técnica. Homem-técnica, que é uma necessidade da própria base técnica do sistema, que é uma base técnica informacional, que é a questão da gestão. Eu coloco, de um certo modo, a gestão como sendo aquela palavra que traduz este revolucionamento hoje da produção do capital nas grandes empresas, nas empresas capitalistas. Essa necessidade posta pela integração, né? Isso aqui é uma coisa curiosa. Eu fui procurar no Google Imagens algo para traduzir essa ideia de gestão e veio essa figura, que é treinamento, experiência e aspectos comportamentais. Então a gestão é exatamente isso. Ela quer integrar o homem com a
máquina. O que é a produção em rede, se não isso? O que é toda a lógica, por exemplo, do toyotismo, né? O espírito do toyotismo, né? Que é o espírito da reestruturação produtiva na minha concepção, né? A reestruturação produtiva do capital, ela tem como nexo essencial o espírito do toyotismo, né? Que se caracteriza pela captura da subjetividade do trabalho vivo pelo capital. Isso se dá muito nas grandes empresas, nas grandes organizações, essa necessidade de estar envolvendo o trabalhador, né? E quando eu coloco aqui, gente, captura entre aspas, mostra que você tem resistência, você tem luta. É um processo contraditório, mas é um processo efetivo, aonde, de um certo modo, tenta se impor essa nova forma de produção do capital na era da maquinofatura. A era da maquinofatura, que é a era do capitalismo manipulatório, que é uma expressão utilizada pelo filósofo George Lukács, ela tem algumas características que eu desenvolvi no meu livro Trabalho e Subjetividade. Por exemplo, primeiro, produção do capital como totalidade social, né? Você tem a disseminação de formas derivadas de valor na vida social. A vida social está sendo invadida pelas formas de trabalho abstrato. Até em atividades que não são propriamente produtivas, você tem a presença das formas derivadas de valor, né? Você tem, por exemplo, na universidade, formas de gestão que usualmente são da fábrica. Você tem em hospitais formas de gestão que usualmente é de uma montadora de veículo. É como se você tivesse, de um certo modo, a invasão do trabalho abstrato na vida social. Isso é algo muito perceptível. Outro elemento desse processo da produção do capital como totalidade social é a redução do trabalho vivo à força de trabalho como mercadoria, né? Quer dizer, a pessoa humana, que não é só força de trabalho, é também trabalho vivo, no sentido de que nós somos animais que nos fizemos homens através do trabalho, né? Estamos sendo cada vez mais reduzidos meramente à força de trabalho, e força de trabalho como mercadoria. E é isso que explica, por exemplo, um outro processo que eu investigo, que é um elemento da precarização do trabalho, sim, que é a redução do tempo de vida a tempo de trabalho, né? Uma redução que, de um certo modo, tem uma equaçãozinha aqui que explica um outro fenômeno que eu diria que é o fenômeno da enajenação, ou do estranhamento, né? Que é a redução da composição orgânica do ser genérico do homem. Agora aqui, olha só, aqui é o que eu tento caracterizar como sendo as formas da precarização do trabalho no século XXI, que é a precarização salarial, que é aquela forma clássica, né? Quando se fala em precarização do trabalho, você pensa no contrato, no emprego, no salário, né? É a forma onde você tem a intervenção do sindicato na negociação coletiva, certo? Mas você tem a disseminação de outras formas, como sendo a precarização existencial e a precarização do homem que trabalha. Homem não no sentido de gênero, homem e mulher, mas homem no sentido de ser genérico, uma expressão utilizada por Marx nos manuscritos, né? Que é exatamente aquilo que nos distingue dos animais. E aí entra todo um problema filosófico que remete a toda uma discussão de alguns autores marxistas para pensar, por exemplo, que nós vivemos numa era de barbárie social, por conta dessa pressão, desse movimento, dessas novas formas de precarização do trabalho. Olha só, novamente, esse quadro mostra a questão da nova precariedade salarial aqui, né? Que ela é dada muito pela organização flexível do trabalho. Isso é importante que se diga que a organização flexível do trabalho, ela, de um certo modo, é a base da precariedade salarial na era do capitalismo global,
certo? A precarização existencial, que é outro elemento importante, que é dado pela disseminação daquilo que eu chamo de modo de vida just in time, né? Que às vezes eu digo, as pessoas estão correndo muito, ninguém se encontra, todo mundo, o trabalho invade a vida, e isso é um modo de vida just in time, que de um certo modo vai ter algumas características, por exemplo, o fenômeno da vida reduzida, vida veloz, vida sinalizada, vida enxuta, vida capturada, vida invertida, são elementos sociológicos daquilo que nós podemos caracterizar como sendo uma precarização existencial. Essas formas de precarização, elas alteram o sociometabolismo do trabalho e que elas implicam num outro tipo de precarização, que é a do homem que trabalha, que se reverbera, por exemplo, na saúde. E esse é o tema que eu tenho estudado muito ultimamente. Toda pesquisa que eu faço com categorias, eu tento discutir a questão da saúde, porque é a forma como se manifesta essa nova forma de precarização do trabalho, que é a precarização do homem. Não é meramente a precarização da força de trabalho como mercadoria, que se vende no mercado de trabalho. É a precarização do homem como pessoa humana. Né? E é exatamente essa redução do trabalho vivo à força de trabalho como mercadoria que é o desmonte dessa individualidade pessoal, certo? Aqui, de um certo modo, eu tento caracterizar a morfologia social do novo e precário mundo do trabalho. Isso no Brasil, as pesquisas que eu tenho feito validam muito essas características. Você tem uma mudança nos locais de trabalho reestruturado nas grandes empresas. Como vocês estão verificando, a minha pesquisa se detém muito nas grandes empresas. É uma sociologia ainda que está olhando para as grandes empresas, mas eu estou também de olho nesse elemento aqui de uma precarização contratual, que são as novas relações flexíveis de trabalho. Quer dizer, cresceu, de um certo modo, essas novas relações flexíveis de trabalho, né? Novas formas de contratação precária, remuneração salarial flexível, tem crescido muito também, jornada de trabalho flexível, estou falando em termos de Brasil. E também a questão de uma reestruturação geracional dentro das grandes empresas, por conta de planos de demissões voluntária e downsizing. Novos métodos de gestão e organização do trabalho, quer dizer, toda grande empresa média, até empresa pequena tem implantado novos métodos de gestão, que é a gestão toyotista, que é aquela forma que eu caracterizei para vocês. E também tem crescido a implantação dessa nova base técnica do complexo de máquinas informacionais, certo? Uma rede digital permeando o trabalho, e não apenas o trabalho, mas o cotidiano e o consumo. Né? No Brasil tem casos de empresas que a primeira coisa que a empresa faz quando contrata é dar um telemóvel, né, um celular para o empregado, porque é uma forma dele estar se integrando a uma rede que vai além do local do trabalho, né? E, inclusive, na França se criou uma lei para proibir que empresas, nos finais de semana, através de SMS, mandassem mensagens sobre cumprimento de metas para empregados. Quer dizer, de um certo modo, hoje a jornada de trabalho se flexibilizou, não tem mais delimitação aonde começa o tempo de trabalho ou então começa o tempo de vida, né? Evidentemente, todas essas mudanças na morfologia social do trabalho, que eu caracterizei para vocês, elas têm um impacto no metabolismo social, nas relações sociais, né? Nas relações que as pessoas têm com outras pessoas que trabalham e nas relações que as pessoas têm consigo mesmo, que isso é algo que nós não podemos desprezar. O sociólogo não pode estar pensando só nas relações. Quando se fala em relações sociais, não é só as relações que você tem com outros,
É a relação que você tem consigo? São as questões ligadas à autorreferência pessoal? Você tem uma crise de autorreferência pessoal hoje na sociedade? Né? A questão da autoestima, a questão da manipulação que se dá nesse aspecto, as pessoas estão se submetendo e aceitando muito né? Isso coloca muita dificuldade para a organização sindical em alguns locais de trabalho, né? A questão da crise de sociabilidade, né? A questão dos espaços sociais de trocas de experiências, né? Geralmente isso é um fenômeno que nós temos verificado nas metrópoles, esse cercamento dos espaços de sociabilidade. E a crise da vida pessoal. Quando eu falo vida pessoal, não se assustem com isso. Isso é apenas uma tentativa de trabalhar um conceito de pessoa humana, que para tentar explicar como o capital vai desmontando cada um desses 3 elementos compositivos da pessoa humana, né? A pessoa humana, a pessoa que trabalha, isso é um conceito materialista, não é um conceito que fala meramente em pessoa humana como se fosse um sentido abstrato, né? Estamos lidando com individualidades pessoais, com pessoas humanas que trabalham. Elas têm a dimensão da subjetividade, da alteridade e da individualidade. Quer dizer, o capital está desmontando todos esses elementos por conta dessa nova forma de produção do capital, da maquinofatura, né? Dessa pressão pela ampliação da precarização do trabalho numa forma radical. Quando eu digo radical, significa aquilo que vai até a raiz, e a raiz é o próprio homem, são as relações humanas. E aqui tem, por exemplo, a questão da subjetividade, né, da captura da subjetividade, do corpo e mente, que vai até a questão do desejo, né, que às vezes nós desprezamos, mas que é muito utilizado para se manipular, para se envolver, né? A questão da alteridade, que é a questão da socialidade, né, do outro como próximo, né, do reconhecimento da alteridade do outro, né, com a questão do reconhecimento das lutas sociais, certo? Esse desprezo pelo reconhecimento dos direitos, tudo isso é um elemento de desmonte de uma instância da pessoa humana. E a questão da individualidade é a questão do processo de individualização, processo de socialização, que se caracteriza por isso daqui, gente, que é a passagem de que nós, quando nascemos, nós somos só uma singularidade humana, que através de um processo de socialização, aonde nós nos apropriamos das objetivações civilizatórias, nós nos tornamos personalidades únicas. Esse processo está sendo travado, né? O capital, ele está nos alienando da apropriação dessas objetivações civilizatórias. É aquilo que eu digo, que hoje, mais do que nunca, a indústria cultural, ela é um processo de imbecilização das massas, né? O próprio Hobsbawm reconheceu que no final do século XX, né, a classe trabalhadora está muito mais ignorante no sentido mesmo da apropriação da cultura do que no começo do século XX, né? Então isso daí é um processo que, de um certo modo, eu caracterizo como sendo um processo de desmonte da pessoa humana que aprofunda o estranhamento. É uma categoria de um filósofo chamado George Lukács. Não vou discutir, me aprofundar, porque o tempo já urge, né? Mas o Lukács, na ontologia do ser social, ele diz o que é o estranhamento. O que é o estranhamento? O estranhamento é esse fenômeno aonde o desenvolvimento das forças produtivas, que no século XXI assumiram dimensões, eu diria, impressionante, né? Nunca se desenvolveu tanto as forças produtivas sociais do trabalho, né? Esse desenvolvimento das forças produtivas, ele não se traduz em desenvolvimento da personalidade humana. Pelo contrário, né? Nós temos hoje o processo
de desfiguração, aviltamento da personalidade do homem que trabalha. E isso é mais um elemento para explicar, por exemplo, a questão do adoecimento laboral, que é todo um campo de investigação que tem que ser feito, metodológico, né, epistemológico, para que se criar um campo da saúde do trabalhador, mas que nós tenhamos a percepção de novas formas de adoecimento. Hoje o adoecimento laboral é muito mais o adoecimento psíquico, transtornos mentais, né? Depressão, estresse, síndrome do pânico, burnout. Isso é um elemento, sim, de precarização do trabalho. A juventude, eu diria que é o alvo de todo esse processo e é muito preocupante, porque a juventude ela é parte daquele processo da precariedade salarial na sua forma mais intensa, em termos do contrato de trabalho, certo? Mas, ao mesmo tempo, é aquela que é alvo de todas aquelas ilusões, né, da civilização do capital, no sentido, por exemplo, a universalização do sistema universitário, né? Você tem hoje uma força de trabalho juvenil altamente escolarizada, principalmente nos países mais desenvolvidos. Mas isso é uma tendência, inclusive, em países como o Brasil, onde nos últimos 10 anos você teve um crescimento nas universidades de 12 milhões de jovens, né, se titularam nas universidades brasileiras. Então, você tem hoje o crescimento de um contingente imenso de jovens altamente escolarizados, titulados, certo? Mas que não conseguem se inserir de forma digna no mundo do trabalho, né? Se inserem em formas de trabalho precário, né? De trabalho flexível, certo? E outra coisa, esses jovens, eles são alvo de forma intensa do capitalismo manipulatório, do poder da ideologia, do ilusionismo social, no tocante a valores fetiches, sonhos e expectativas de mercado. Isso é claro que é uma tendência, né? Você tem resistência, você tem quebras desse processo, porque nós estamos lidando, o que eu estou expondo para vocês são processos tendenciais, aonde você tem resistências e tem contradições. Agora, essa categoria que eu chamo de precariado, o que é o precariado? É exatamente esse jovem altamente escolarizado, né? É jovem, altamente escolarizado, inserido em relações de trabalho e vida precária. Esse contingente, essa camada social do proletariado, não é uma nova classe, como diz o Guy Standen, né? É uma camada social do proletariado que hoje se ampliou, certo? Essa camada, eu diria que é o grande desafio do futuro. O grande desafio do futuro é nós conseguirmos unificar o proletariado, unificar essa camada com a camada daqueles trabalhadores estáveis, daqueles trabalhadores que têm direitos, daqueles trabalhadores que são organizados em sindicatos, né? Ainda, né? Unificar esses dois segmentos, de fato nós vamos ter uma capacidade de dar uma resposta àquilo que eu chamo uma política radical do século XXI. A política radical do século XXI, ela não vai se dar apenas com os movimentos do precariado, né? O movimento do precariado ele tem muitos limites, no sentido de que, embora eles estejam imersos nessa condição de proletariedade, né, eles ainda não têm uma percepção clara das tarefas políticas que tem que se fazer no sentido da luta e da reflexão radical, né, no sentido de ser que o próprio educador tem que ser educado pelas circunstâncias, né, compreendendo a praxe, inclusive, de negação da negação do capitalismo. É necessário resgatar essa dimensão política, né, e aqui eu já concluo a minha fala com uma tarefa política, de uma unidade de classe, uma coisa que o Guy Standen não consegue ver. Para ele não percebe a necessidade dessa unidade de classe
capaz de unificar essas duas camadas, pelo menos essas duas camadas, que eu diria que são duas grandes camadas. No Brasil tem crescido muito, embora não tenha ainda uma organização consciente em si, né? Mas isso é muito claro, por exemplo, eu estive em Portugal, é muito claro na Espanha, é muito claro nos países do sul da Europa, onde é mais visível naqueles elos fracos do capitalismo europeu, né, essas contradições radicais do capitalismo do século XXI. E eu diria que essa é a contradição radical, né, aonde se manifesta essas formas de precarização do trabalho. Na América Latina, nos países onde o capitalismo, de um certo modo, se desenvolveu mais nos últimos 10 anos, como é o caso do Brasil, mas eu diria também o Chile, eu diria a Argentina, né? São países onde essas tarefas estão sendo colocadas e aonde tem que se olhar para essas duas dimensões. Aí eu concluo, né? A dimensão, por exemplo, das novas formas de precarização do trabalho, né? Que não é meramente a precarização salarial, né? Quando se fala em precarização se discute, né? Só a precarização salarial, mas é a precarização existencial, é a precarização do homem que trabalha, a saúde, né? E a luta contra a gestão toyotista, né? A gestão toyotista acoplada às novas tecnologias informacionais, que está adoecendo muita gente, que está intensificando o trabalho. Então, essa nova forma de precarização salarial, que é uma coisa importante, e a questão dessa camada social, que eu diria que nós temos que estar de olho mais atento para investigar e para verificar, né, as perspectivas de futuridade, que é o caso do precariado. Eu penso que falei demais, eu li aqui, mas hoje falei mais do que devia, mas fica aí para os comentários, né, do Miguel e do público, se tiver interesse. Obrigado pela atenção. Verdaderamente es demasiado contundente la presentación en su estructura. Es una teoría, diría yo, bastante completa de la comprensión de nuestras sociedades globalizadas y que no renuncia en ese ejercicio teórico a la centralidad del trabajo. Además, yo advierto, y como ejercicio para poder acometer esta tarea de comentar, advierto otra centralidad importante que hace aparecer estas dos hipótesis que finalmente nos ha presentado Giovanni, que es la centralidad de la vida, de la cuestión de la vida que ha hecho aparecer acá, como una preocupación de aquellos que investigamos sobre trabajo, puesto que hemos aceptado con demasiada naturalidad una expresión que a lo menos en el mundo hispanófono es bien corriente, el trabajo como una manera o la manera de ganarse la vida, es decir, no tenemos la vida ganada, no tenemos la vida garantizada, y por los distintos modelos que hemos atravesado, incluso antes de esta instalación de espíritu toyotista, ya, insisto, a lo menos en nuestro mundo hispanófono existía este sentido de que la vida se gana y a través de un trabajo particular, que justamente como implica ganancia, es ese trabajo que en la presentación de Giovanni, así lo leo yo, aparece como el trabajo muerto, como el trabajo que finalmente hacemos en función de ganar la vida, pero que termina siendo un trabajo muerto. Y ahí está la gran contradicción que nos estaría presentando, y la gran contradicción que lleva también a tener que pensar una salida política para esto, y una salida política que sea pertinente. Pero antes de eso, antes de la salida política, ya que he tomado la presentación de Giovanni desde esta centralidad en la vida, digo que ella me remite a una lucha teórica, y yo no quiero dejar de reconocer nuestra especificidad acá también como investigadores, como intelectuales. Giovanni agregó a su condición de sociólogo la de ensayista, y yo sé que también tiene una condición de militante político, o a lo menos de luchador social implicado. Ha quedado bastante claro en que finalmente su lectura apunta a configuraciones políticas. Pero bueno, también tenemos en estos discursos una especificidad
que es intelectual y teórica, y que yo descubro que nos reúne en este caso una lucha también en ese plano, me pongo medio altuseriano para decirlo, una lucha teórica por la recuperación del materialismo, pero en un sentido no burdo. Y aquí es donde ubico la grandeza del planteamiento teórico y también lo impresionante que es dejar al centro a la vida, puesto que es un concepto que se presta muchísimo y dentro del desarrollo del pensamiento, permítanme decirlo con esta vaguedad, pero dentro del desarrollo del pensamiento burgués, la cuestión de la vida se presta absolutamente a posturas morales, a posturas moralistas. Y de algún modo ha tenido mucho éxito la postura moralista, liberal progresista incluso con respecto a la vida, porque es bastante sencillo posicionarse frente a la vida en términos de derecho, por ejemplo, o como lo hace la última escuela de Frankfurt, que desde mi punto de vista ya no es escuela de Frankfurt, con Honneth, con Habermas, donde efectivamente la cuestión de la vida reaparece, el mundo de la vida en Habermas, ¿cierto? El reconocimiento de la vida en una estructura amplia que parte por lo jurídico en el caso de Honneth, pero que uno lo puede decir solo a condición de recuperar una teoría de la explotación. Uno puede decir que ahí hay una resonancia moral, porque obviamente estamos hablando de pensadores de tremendo peso, yo no me los quisiera echar al bolsillo, bueno, acá no nos cuesta mucho, siempre tenemos esa facilidad, pero ¿cómo expongo yo la prueba de que hay una cierta facilidad moralizante en torno a la cuestión de la vida? Por ejemplo, en autores de este tipo, precisamente en que olvidan la primera hipótesis sobre la cual nos ha colocado Giovanni hoy día, y que es el punto que desde mi perspectiva nos reúne y nos convoca en este materialismo radicalizado y no burdo en todo caso, ¿cierto? Que no es un materialismo que tenga ninguna opción hoy día de confundirse con un simple economicismo como ocurrió en la primera parte del siglo XX. Y esa primera hipótesis, que todos podemos haberla comprendido más o menos, obviamente que es una hipótesis clásica para aquellos que algo hemos estudiado de marxismo, pero también a mí me gustaría complementarle la explicación, únicamente en la explicación pedagógica, porque cuando decimos que aumenta la composición orgánica del capital, y esto a lo mejor es muy básico para aquellos que han estudiado más a Marx, pero vale la pena recordarlo ahora. Lo que se está diciendo es que si aumenta la composición orgánica del capital, disminuye la importancia del trabajo en esa composición. Y como el trabajo es la única fuente de valor, es eso lo que explica que el capitalismo entre entonces en crisis recurrentes. Es decir, en la medida que el trabajo tiene menos participación en la composición del capital, aunque sea un trabajo para ser explotado, no estamos hablando del trabajo liberado de su condición, sino que lo que estamos diciendo es que el capitalismo tiene esta tendencia, principalmente a través de sus desarrollos tecnológicos, a realizarse más por la vía del capital constante o cíclicamente a acumular capital constante, y en la medida que ese capital constante no tiene las connotaciones, no tiene la ontología del trabajo, le impide al propio capital realizar el valor, esa segunda parte, digamos. No sé si fue parte de la conferencia o lo estábamos comentando, hemos hablado mucho estos días, pero escuché por allí el planteamiento de un autor, ¿cierto?, que nos dice que la plusvalía tiene que hacerse y realizarse enseguida, y eso es una cuestión también muy clara en Marx, y por eso el problema es la circulación, que a algunos los ha llevado a confundirse bastante y a ponerse netamente circulacionistas. Acá, precisamente, hay una dialéctica muy completa, donde se nos está indicando que lo que queda impedido y lo que explica la crisis del capital no es el egoísmo, como se diría desde las posturas no materialistas, como se diría, retomando un autor que comentamos en el taller hoy día, desde posturas progresistas como Piketty, ¿cierto?, que nos van a mostrar que la desigualdad es una especie de mundo desenfadadamente codicioso, ambicioso, donde nos hemos olvidado sencillamente del otro, pero donde nos hemos olvidado en términos valóricos y así etéreos, ¿no? Aquí lo que nos propone esta teoría de Giovanni es recuperar
una base material, realista, crítica, diríamos. Hay algo que nos impulsa a esa condición, que ciertamente es moral también, ciertamente hay codicia, ciertamente hay egoísmo, ciertamente eso se plasma en el conjunto de la sociedad, en envidias, ciertamente eso se plasma en una serie de condiciones morales que son reales. Pero como materialistas, ya no ingenuos, ya nunca más materialistas mecanicistas, ya nunca más materialistas que vayamos a reducir esto a meras fórmulas económicas, sí somos capaces de seguir sosteniendo que esto tiene una base real, y tiene una base real en la propia dinámica del capital y una base real histórica. Ese es un segundo elemento que a mí me gustaría agregar. Yo estoy seguro que Giovanni también, en términos más amplios, lo puede decir, está contemplado dentro de su teoría, pero también es bueno que lo digamos cuando uno alude a estas categorías estructurales y alude a su dimensión de realidad radical, ontológica, material. Tampoco está diciendo que sea una ontología en el sentido filosófico criticable, o sea, que sea el modo de ser nada más del mundo. Es un modo de ser histórico, obviamente es el modo de ser del capital. Y de allí se entiende entonces la salida de política radical que nos propone finalmente, desde mi punto de vista, la exposición de Giovanni. Es decir, miren, esto tiene una materialidad concreta que hace que ocurra. No nos hemos puesto más malos, no nos hemos alejado del cristianismo, ni nos hemos alejado de los valores fundamentales, sino que hay una determinación estructural, pero que a su vez es histórica. Y al ser histórica tiene una posibilidad de ser enfrentada, pero solo tiene una posibilidad de ser enfrentada materialistamente, y eso nos impulsa a una política radical. Y uno de los guiños de esa política radical, y yo estoy totalmente de acuerdo aquí, el problema sería cómo lo hacemos, pero no le vamos a pedir todo ahora a Giovanni, ni nos podemos pedir todo, aún en este encuentro que yo denomino de un materialismo radicalizado. Cómo reunir estas luchas del precariado en el sentido más acotado que nos ha propuesto en esta presentación Giovanni, con lo que nosotros hemos recuperado. Particularmente, yo insisto un poco en esto, parece que fuera un adulador, pero digo, lo que a mí en particular me han hecho recuperar los jóvenes profesionales de las ciencias sociales, que es la preocupación por las clásicas herramientas de la clase obrera, por el sindicalismo. O sea, yo estaba muy centrado, yo hice mi doctorado en puros movimientos sociales de nuevo tipo, no dejo de encontrarle para nada la razón a las explicaciones en términos de gubernamentalidad que da Foucault, por ejemplo, respecto a estos mismos procesos de toyotismo. No me arrepiento de haber leído a Foucault respecto a esto, me parece que igual orienta políticamente, pero el problema de recuperar las tradiciones de lucha que no han sido desbordadas, que no han sido derrotadas, más aún, que explican por qué ha debido implementarse este sistema más complejo, que explican, son esas tradiciones de lucha las que han llevado a desarrollar el toyotismo. Si no, tendría por qué haberse tomado la molestia el capital de haberse inventado un nuevo régimen de subjetivación, en fin, y todo lo demás. Entonces, obviamente que en ese llamado al encuentro entre las luchas del precariado y las luchas sindicales, incluso tradicionales, con todos sus lastres, con todas las indicaciones que hasta el propio Lenin nos hace respecto a los límites que ella tiene, que tú has recuperado desde Marx también, tenemos millones de advertencias sobre los límites del sindicalismo, pero precisamente esos límites se trascienden en este tipo de encuentros con sujetos configurados de una nueva manera, pero sujetos que los miramos materialistamente, insisto, y que los ponemos en su contexto de crisis desde una perspectiva material, y que además también nos permite reconocer otras contradicciones. O sea, ya no estamos hablando de pauperización, sino es que sean sujetos que van descalzos por la vida y con el estómago apretado por el hambre, que también es una manera de amenazar la vida. Estamos hablando hoy día de la vida en otro nivel de demanda, en otro nivel de existencia, y eso también es bien importante. Es para poner una nota de optimismo, es decir, nuestras luchas hoy día no son de retroceso. Cuando hablamos de la vida y de cómo la vida se protege a través de este encuentro, es de otra dimensión, más exigente aún de la vida. Perfecto. Creo que comento y a la vez también le planteo algunos problemas a Giovanni, pero la idea no era yo hacer la pregunta de nuestro encuentro y dar pie para que todos los demás intervengamos ahora. Que me parece una propuesta bien interesante, sobre todo como en el fondo tiene una cúspide en la salud, que es un poco quizás lo que Miguel también llamaba la vida. Lo que sí me gustaría conocer o que
comentara en la relación, porque ahí aparece la precarización, la nueva precarización salarial y la precarización existencial como dos dimensiones que están en paralelo, pero que no veo directamente la relación entre cómo efectivamente la precarización del trabajo, no sé si determina, pero es una precarización de la vida, ¿no? O genera este modo de vida precarizado, puesto ahí al autobiologista Justin Time. Y en ese sentido también hago el vínculo justamente con lo que estaba diciendo Miguel, la precarización de la vida que siempre ha existido en el capitalismo, porque el capitalismo precariza la vida. Años atrás, aún, o sea, todavía ocurre, pero años atrás era esta idea de la pauperización radical. El analfabetismo, la desnutrición, que todavía están presentes en nuestra América Latina y en África y en Asia, etc. Pero que era la característica fundamental. Y hoy día tú estás viendo y anunciando también que hay una nueva característica, una nueva forma de precarización de la vida que tiene que ver con este cuadro también muy bonito de la vida just in time, digamos, de la vida precarizada. Probablemente la precarización de la vida, la pauperización de la vida clásica, se debía a una ausencia de relación salarial. No había acceso al mercado del trabajo, por lo tanto había una caída en la pobreza, en última instancia. Y son las explicaciones típicas del pensamiento latinoamericano, también de mitad de siglo, etc. En cambio ahora, esta es una precarización de la vida, de la existencia, que no sé si se produce por el trabajo o simplemente la acompaña. Volviendo a poner justamente en esta reflexión, ¿dónde está esta nueva centralidad del trabajo para aplicar esta nueva forma de precarización existencial, como le llamas tú? Me pregunto, digamos, ¿qué relación puede tener con la precariedad del pasado? Si pensamos a lo que era la situación de los trabajadores antes de la existencia de los sindicatos, por ejemplo. Vivían seguramente una situación de precariedad y vivían seguramente en una situación de falta de precariedad de la vida en el sentido más amplio. Entonces, bueno, nada más que hacer una reflexión sobre esto. Y la otra cosa que me parece que está relacionada es un poco la posibilidad de aplicar este análisis afuera de esos ámbitos de grandes empresas donde sí me parece que una situación de maquinofactura pueda efectivamente existir. Pero hay seguramente muchos ámbitos económicos que al final resultan los que son determinantes para que nosotros nos reproduzcamos como seres humanos. Digo, no sé, por ejemplo, los productores de comida o lo que provee educación a nuestros hijos, digamos, cosas básicas que sirven para la reproducción de nosotros como seres humanos. Yo no lo veo como adentro de este análisis de la maquinofactura. Hay muchos ámbitos, me parece, de producción que quedan afuera de estas transformaciones que sí hubo a nivel de grandes empresas, donde sí se necesita del conocimiento de los trabajadores y al mismo tiempo de la precarização, de la flexibilidad de su trabajo y de su vida. A questão colocada pelo Lucas é uma questão interessante, porque, na verdade, a precarização do trabalho, hoje ela assume uma dimensão para além daquela instância, né, do local de trabalho propriamente dito. Primeiro, pelo estágio civilizatório em que nós nos encontramos. Hoje, nós, no século XXI, né, nós vivemos numa sociedade cada vez mais social. A socialização da produção hoje, ela tem uma base objetiva
que de um certo modo faz com que essa própria categoria de trabalho ela se transfigure e ela adquira essa dimensão de uma radicalidade. Novamente eu utilizo essa palavra radicalidade para pensar aquilo que o Marx colocava, né, que ser radical é ir até a raiz, e a raiz é o próprio homem, né? Então, por exemplo, quando eu coloco aqui na base trabalho e vida e trabalho, eu estou exatamente tratando de algo que compõe o complexo vivo do trabalho, como diria o Mesaros, uma expressão do Mesaros, complexo vivo do trabalho, né? Esse modo de vida just in time, os parâmetros do modo de vida just in time se origina da fábrica, né? Aquilo que o Gramsci colocava, a hegemonia nasce da fábrica. O Gramsci ele conseguiu apreender na época lá do americanismo e fordismo já um elemento fundamental de uma sociedade cada vez mais social, aonde aqueles parâmetros sociometabólicos que se originavam da produção social, no caso da fábrica, eles se disseminavam pela vida social. Então não existe hoje mais do que nunca, trabalho é vida e vida é trabalho, no sentido mesmo de que o próprio capital ele criou a base dessa unidade orgânica por conta desse desenvolvimento civilizatório, entendendo isso como sendo a redução das barreiras naturais. Ontologicamente, isso é algo que nós presenciamos no século XXI e que é por isso que essa questão da precarização existencial, ela não é meramente uma questão de uma dimensão, vamos dizer, como o Miguel colocou muito bem, de origem moralista, né? Alienado daquela dimensão do labor, certo? Eu queria só salientar aqui antes tem um gráfico que eu queria estar mostrando para vocês, que não é pouca coisa. Isso aqui é uma hipótese: disseminação de formas derivadas de valor, a invasão do trabalho abstrato, né? Quer dizer, você tem formas derivadas de valor, né? No sentido se você for pensar a forma de valor, aquilo que se origina da produção do capital, que elas se disseminam na vida social. Eu, por exemplo, eu sempre dou um exemplo para pensar. Uma vez eu estava lendo uma entrevista de uma psicóloga que ela estava comentando que hoje as relações entre os casais tendem a incorporar princípios fabris de desempenho, de produtividade, elementos que dizem respeito a uma outra lógica. Por exemplo, a saúde, a educação, a produção do conhecimento, várias instâncias da vida social, você tem processos de produção de valores sociais, como é o caso da saúde, da educação, da justiça, que estão se impregnando, não sei se essa palavra... Sim, impregnado pela forma valor, trabalho abstrato. É trabalho abstrato virtual, porque objetivamente, no plano da produção de valor, são improdutivas.
não se produz valor, por exemplo, na atividade, no processo, no trabalho da justiça. Mas essas atividades, elas incorporam essas formas derivadas de valor, com todas as consequências que se possa ter em termos de teoria do estranhamento, teoria da alienação, né? Os trabalhadores adoecem, tem pressão, cumprem metas, são operários, né? Eu estava até pensando na questão das crianças, as crianças, os pequenos, né? Que estão cada vez mais formados, desde pequenos, a uma disciplina fabril, né? A questão das tarefas, do cumprimento de metas, né? De toda uma ideologia do desempenho. Pruebas. Prova, sim, claro. É uma coisa muito intensa. Você tem. Então, eu tenho essa ideia, de que se dissemina na sociedade essas formas derivadas do valor que é parte de um processo de alienação social. E é uma precarização existencial, porque a vida não pode ser medida pelos parâmetros do capital. Isso é uma desmedida, né? Isso é um princípio, é por isso que a privatização de serviços, saúde, educação, justiça, é uma desmedida do capital. Isso é uma dimensão, sim, de uma precarização de valores que dizem respeito à civilização e à vida. Eu não sei se eu consegui esclarecer, mas a origem está, sim, no trabalho, na produção do capital, e isso se distingue das formas anteriores, que você possa dizer de precarização da vida, que diziam respeito às sociedades de um baixo desenvolvimento das forças produtivas, em termos relativos, aonde as sociedades tinham limites dados pelo próprio nível de redução das barreiras naturais, né? A questão da escassez, né? Hoje, a precarização existencial se dá nas condições de uma sociedade onde a produtividade do trabalho alcançou dimensões fabulosas, né? Quer dizer, você tem diferenças, vamos dizer, em termos de desenvolvimento do processo civilizatório. Isso é o estranhamento. O estranhamento é uma categoria de uma sociedade que se desenvolveu as suas forças produtivas, mas ela desfigura, avilta, deforma a personalidade humana, no sentido mesmo de uma precarização da vida, né? Quando poderia, pelo contrário, realizar e emancipar a promessa, a utopia comunista, né? Eu sempre digo que o capital ele inverte os parâmetros. Nós já vivemos no comunismo, só que é o comunismo das coisas. É o comunismo das coisas. E isso talvez, essa dimensão da precarização da vida, da precarização existencial, que é uma das bases da precarização do homem, né? Ela seja talvez um sintoma dessa perspectiva. Tem que investigar. Isso aqui eu coloquei no livro Trabalho e Neodesenvolvimentismo, eu desenvolvo com mais detalhes, com elementos até para se criar uma pauta de investigação sociológica. Isso não é só um discurso sociológico, filosófico, não. É importante se fazer pesquisas para verificar como hoje se organiza a categoria de modo de vida é uma categoria importante para se investigar o mundo do trabalho, né? Tanto quanto a categoria da organização do trabalho, né? Isso aí a gente tem que estar articulando essas duas dimensões das investigações do trabalho e da vida
vida cotidiana, da cotidianidade, né, da relação tempo de vida, tempo de trabalho, trabalho, vida pessoal, né? Sempre nas minhas entrevistas eu pergunto isso, né? Como é que você organiza a tua vida pessoal, né? Como é que o teu trabalho impacta na tua vida, né? O que é que você faz, né? Você tem tempo para se encontrar com os amigos, com os familiares, né? E isso é interessante porque às vezes a gente só está preocupado mais com a questão da exploração e esquece a questão do estranhamento, da enajenação. A questão colocada pelo Maurício é uma questão interessante, que eu já respondi um pouco, a questão sobre a precariedade passada, né? Essa precariedade que havia, sim, nas sociedades, né, históricas, mas nos primórdios do capitalismo histórico, não é verdade? Né, que havia condições de precariedade muito profundas e ainda em sociedades onde se preservava muito elementos de relações comunitárias, de cultura, que ainda garantiam quase como certos espaços de resistência àquela lógica do sistema fabril, né? Nós podemos imaginar, por exemplo, aqueles estudos do Thompson sobre a formação da classe trabalhadora na Inglaterra, né? Que você tinha nos primórdios da Revolução Industrial, né? Uma classe operária que vivia numa situação mesmo de uma profunda precariedade salarial, de vida, por conta do avanço do sistema fabril, né? Mas ao mesmo tempo você tinha elementos de resistência de uma cultura que criavam horizontes, inclusive de luta, de organização e de consciência de classe, que nas sociedades mais modernizadas, sociedades, vamos dizer, urbanizadas, onde você não tem mais relações comunitárias, você imagina que no caso do Brasil, né, essa geração, eu faço pesquisa nas fábricas lá no São Bernardo do Campo, que é uma cidade onde surgiu o PT, surgiu a CUT, né, de uma classe operária que ela veio daquela classe da década de 1970, era uma classe operária que ela veio do campo, ela vinha do interior do Nordeste do Brasil, ela vinha do estado de Minas Gerais, vinha do campo. Eram trabalhadores que vinham do campo, onde havia alguns resquícios de relações comunitárias, e iam para as fábricas, e para elas aquilo era uma ascensão social, era uma mobilidade social, porque viviam na miséria e iam ser trabalhadores operários de uma montadora. Mas e essa classe trabalhadora tinha uma outra visão das relações sociais. Ela inclusive foi essa classe trabalhadora que resistiu e lutou, né? O Lula, por exemplo, ele é um nordestino, veio do Nordeste do Brasil, e ele vem com essa cultura, de uma cultura que resiste à exploração, né? Não aceita aquilo, e tem um laço de solidariedade muito grande entre eles, porque eles é outra coisa. 30 anos depois, São Bernardo é outra coisa. O jovem hoje já é o jovem que já nasceu na cidade grande, né? Tem uma outra cultura, tem outra visão, tem um outro ethos, e isso é um elemento, tem uma outra experiência, conceito thompsiano aí de experiência, né? Que faz com que, de um certo modo, a precarização dele tem um outro conteúdo. É aquele jovem que ele, por exemplo, trabalha na fábrica, mas ele tem que estudar, fazer faculdade, porque a fábrica quer que ele tenha o título de ensino superior, né? Então, o final de semana dele, ele tem que fazer tarefas da fábrica, porque ele não tem tempo durante a semana que ele estuda,
né? Então ele tem uma vida onde na universidade é uma extensão da fábrica, porque o que ele aprende na universidade é o que a fábrica quer que ele aprenda, porque geralmente são cursos de administração de empresas, de negócios, cursos que ele possa, né, que a empresa valorize. Então, o fato é que o tempo de vida dele se reduziu a um tempo de trabalho, né? E o fato é que isso é dado por uma lógica da organização, onde ele muitas vezes não tem mais aquele tempo de ir no sindicato, de participar de grupos culturais, da reunião do partido, né? E isso faz com que seja uma outra sociabilidade, né? E essa juventude que eu tenho estudado, ela está adoecendo. O jovem está adoecendo mais cedo, não é mais aquele que adoece depois de um tanto tempo, né? E nas entrevistas que tem até nesse vídeo que eu fiz, Sonhos do ABC, eu vejo jovens, 18, 20 anos, que estão na montadora, e ser empregado de uma multinacional é uma coisa importante no Brasil, né? Uma montadora, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford, mas esse jovem, ele diz, eu não quero me aposentar trabalhando na fábrica. Ele não quer, porque ele sabe que aquilo dali ele quer ser o que? O que é que ele... Teve um que disse assim, eu não quero ser só um número, né? Ele quer, de um certo modo, ter um título, ter um diploma para ser um profissional, né? Quer dizer, quer ser um precariado, porque, na verdade, ele mal sabe que um diploma, às vezes, não vai permitir para ele entrar, ter um emprego estável, né? Ele pode, enfim. Então, você tem, de um certo modo, experiências de conteúdos diferentes, no começo da industrialização e de uma industrialização que já não é mais é uma hiperindustrialização, numa sociedade hipermodernizada, onde o fetichismo da mercadoria fechou seu círculo, não tem mais espaço para relações comunitárias, e nesse caso faz com que essa dinâmica da precarização ela tenha outro conteúdo, que é exatamente essas contradições que eu diria são mais explícitas entre trabalho flexível, né, estranhado, e vida no sentido, vamos dizer, vida no sentido de vida genérica, de genericidade humana, né? Aquilo que o Lukács colocava, aonde você tem que ter um tempo para si como desenvolvimento humano. Isso é que você tem resistência, tem luta. Tem luta, que isso é um ponto interessante que eu não falei, né? Porque primeiro o cientista social, eu pelo menos penso assim, né? Primeiro você fala naquelas condições, né, dadas, herdadas, transmitidas pelas gerações passadas, né, as condições dadas, para depois estar investigando, de fato, aquilo que eu considero fundamental, que o homem faz a história. E você tem realmente resistências muito limitadas, por conta da questão política, que foi colocada aí, né, que é a questão da contingência, né? Eu não estou falando da contingência, estou falando da necessidade no sentido de uma objetividade de um sistema social. Eu acho que essa dialética entre né, causalidade, né, e teleologia, liberdade e necessidade é a dialética fundamental de toda reflexão sociológica. Então, eu tenho muito cuidado às vezes eu dou palestra, de não falar apenas, né, na objetividade, porque senão causa aquela sensação de que não existem saídas, de que não existem respostas, né? Mas existem respostas e as saídas estão sendo feitas agora sob essas condições, sob essas determinadas condições dadas aí. Supongo que una manera de preguntar siempre es jugando, por así decirlo, la cancha de las categorías del presentador, y otra manera de preguntar es poniéndose fuera de esas categorías, ¿no?
del presentador. Y saliendo un poco de la lógica de la tradición más marxista, me gustaría tal vez un poco más provocativamente pensar o repensar la idea de los derechos. Así como no solamente usted, Giovanni, sino que tal vez sobre todo Miguel, la presentó más bien muy vinculada a la tradición liberal, lo que sí, sin duda, eso es así históricamente, pero eso tiene principalmente que ver con las revoluciones burguesas, ¿no es cierto?, y la tradición de derechos civiles y políticos en parte, pero también están los derechos socioeconómicos, y con lo cual entramos directamente en el campo del repertorio de las luchas sociales de sindicatos también y su historia. Y yo creo que salimos en parte también de la lógica de las luchas liberales. ¿Y por qué me interesa eso? Porque en esta relación entre vida y trabajo, una manera de rescatar la vida de la intervención nociva, de la lógica del trabajo, del desempeño, etc., es por la vía de la afirmación de derechos, ¿no?, universales. Como yo sé, se habló acá de Kaizen, por ejemplo, él tiene una propuesta en esa línea, ¿no?, de un ingreso garantizado, ¿no?, mínimo, decente, que justamente lo que hace es sacar a la vida de esa esfera, ¿no es cierto?, del valor trabajo, reintroduciendo la actualidad, ¿no? Al introducirla, lo que hace es desmercantilizar, digamos, la vida, ¿no? Ese tipo de soluciones o ese tipo de búsquedas a mí me parece que tienen cierta validez, cierto interés, ¿no? Entonces la pregunta nuevamente entonces sería las luchas sociales, ¿no?, que serían válidas para usted, están fuera de ese campo de la búsqueda de la desmercantilización de la vida por la vía, por ejemplo, de la afirmación de derechos socioeconómicos de estas características. Tú planteaste que el capital desmorona o desarticula a la persona humana en tres niveles, ¿cierto? La subjetividad, la alteridad y la individualidad. Mi pregunta es, el fenómeno que se ha conceptuado como esta dificultad de constitución de identidad en el trabajo, ¿en cuál de estos niveles tú lo sitúas o si lo sitúas en los tres y cómo se relacionan en ese sentido, cómo se expresan en cada uno de estos niveles? Exacto. Voy a someter a tu juicio una idea, Giovanni, respecto de la forma de vida o el modo de vida just in time, que me parece evocador, pero que podría corregirse, en el sentido de que justamente nuestra forma de vida se caracteriza, desde mi punto de vista, por no estar a tiempo, por tener una deuda en el tiempo. A lo Derrida diríamos. Estamos constantemente atrasados, siempre atrasados, ¿eh? Y eso pone un modo de vida endeudado. Y te lo pregunto, y si esta corrección te parece pertinente, porque de algún modo también nos ayudaría a aquellos que hacemos estudios del trabajo en Chile a conectar nuestros estudios con otras formas de movilización, y particularmente con la de los estudiantes, porque se ha usado casi en contra de los estudios del trabajo la constitución de otro tipo de sujetos como los estudiantes en el caso chileno, siendo que a partir de una teoría como la tuya, si interpretásemos de esta manera la idea de la forma de vida just in time, que sería más bien decir que se nos exige el just in time de tal modo que siempre estamos fuera de tiempo, estamos endeudados con el tiempo y vivimos en la deuda, y por lo tanto toda rebelión contra la deuda es también una rebelión a la forma en que se nos impone el trabajar.
tal vez tú no lo sabes, pero en el caso chileno las movilizaciones estudiantiles tienen mucho que ver con el endeudamiento familiar que provoca nuestro régimen de financiamiento de las universidades. Eso también conecta y me permite corregir brevemente que creo mucho en los derechos sociales. Pienso que justamente una de las formas de maduración del materialismo es que puede retomar todos esos lenguajes sin tener que entrar a hacerlos competir. El problema es que seamos conscientes de que hay una tradición liberal detrás que también los puede llevar a un plano meramente kantiano de imperativo categórico. Eu começaria com a tua última pergunta. Na verdade, o modo de vida de just in time, ele é a expressão desse fenômeno que eu faço referência, que é o fenômeno da vida reduzida. Essa ideia de vida reduzida, eu polemizo um pouco com Bauman quando ele fala em vida líquida, que eu considero muito mais adequado falar em vida reduzida, porque na verdade você tem um processo de redução. O movimento do capital é um processo de redução, né? Redução do trabalho vivo à força de trabalho como mercadoria, redução do tempo de vida a tempo de trabalho, né? E eu diria, inclusive, que a questão do endividamento ele é um elemento dessa redução, porque, na verdade, você tem toda uma lógica de estar subsumindo a diversas situações da existência a uma condição, né, alienada. Aquilo vai ser, vamos dizer, sugado para o capital financeiro, aquele fluido vital, aquilo que de um certo modo é parte da vida. Então, esse fenômeno da vida reduzida, ele é que opera esse modo de vida. O modo de vida eu tentei caracterizar com por exemplo, vida veloz, né? A vida veloz ela se caracteriza de um certo modo pelas próprias condições hoje da produção, né? E como elas se reverberam na vida pessoal, né? Hoje nós temos um encurtamento de uma série de tempo, por exemplo, vou dar o exemplo assim na própria academia, o tempo hoje de produção de uma dissertação, de uma tese, você tem uma redução. Isso aí não é um elemento que se possa desprezar, né? É parte dessa vida reduzida, né? É uma aceleração do giro da própria valorização do capital. Isso aí se reverbera assim na vida social. Você tem uma homologia estrutural entre produção e vida social. Uma série de outros elementos da própria existência, eles estão sendo implicados nessa lógica da vida veloz, né? Vida sinalizada é uma outra característica, que é a questão da vida sinalizada no sentido de uma vida avaliada, qualificada, com a série de sinais que você tem que cumprir como parâmetro, certo? Então, isso é um elemento do modo de vida just in time. Enfim, não logro entender. Vida sinalizada. De sinais. Que está como que te van poniendo marcas, pasas evaluaciones, signos. ¿Sí? Lo que tratamos de decir delante, de que hasta para entrar a la educación mais básica... Dentro da lógica do Kanban, né? do toyotismo, é o Kanban. Aquelas placas, né? Então, essa é uma vida sinalizada, que ela é avaliada e qualificada por essas marcas. Certificações. Certificações, certo?
Outra característica é a vida capturada, no sentido do próprio poder da ideologia, da manipulação, da propaganda, do marketing, das imagens do desejo. Outro elemento é a vida enxuta. Você tem a Lean Production, você tem a Lean Life, vida enxuta, no sentido em que a vida das pessoas tende a se reduzir às partes necessárias à montagem das exigências sistêmicas. É como na própria lógica do just-in-time, onde tudo aquilo que for desnecessário à produção é meramente expulso da fábrica, né? A fábrica toyotista é uma fábrica enxuta, né? Então é como a nossa vida, no caso, ela é permeada dessa dimensão da redução às atividades necessárias à carreira profissional, aos requerimentos alienados do consumo e do status social, né? Eu sempre digo que essa juventude está muito imbuída disso. Lá no Brasil, pelo menos, fazemos atividades, eventos, e os jovens dizem, por que é que eu vou para essa atividade, esse evento? Isso aí agrega valor, isso serve para quê? Né? Então é isso, é uma vida enxuta, ele só se foca muitas vezes naqueles requerimentos, nessa lógica sistêmica. A vida invertida, né, a questão, o processo inicial do fluxo vital vai para o processo final, isto é, o tempo futuro reduz-se a tempo presente. Né, na lógica do Taishi Ono né, você tinha essa inversão, né, que aquele processo inicial, né, da produção vai para o processo final, que garantia exatamente a questão do just in time, né, aquela coisa de que você tem no caso do tempo, o tempo futuro reduz-se a tempo presente, né? No sentido de que você altera essa relação entre tempo presente e tempo futuro. Isso é uma dimensão sociometabólica, né? Que na sociedade se dá no plano das relações sociais e na fábrica se dá no plano dos requerimentos da própria produção. Eu fiz uma extrapolação dos ditames do modus operandi do toyotismo para a organização da vida. É por isso que isso, vamos dizer, é uma hipótese a ser cotejada, né? Então, essa é a resposta que eu dou com respeito à questão tu falaste da vida endividada, fora do tempo. Just in time, o sentido muito vamos dizer, da velocidade do fluxo, né? Mas nós sabemos que isso não é verdade. Normativo. Hã? É normativo. É normativo, mas o toyotismo, ele é uma ideologia. Nós não podemos acreditar as ideologias, elas operam, mas você tem contradição, né? Imagina se tudo aquilo que o Taishi Ono escrevesse fosse realidade, o Japão, né? A Toyota, as fábricas, né? Quer dizer, você tem uma contradição, né? Eu sempre digo assim que muito cuidado, a gente tem que ver as lutas sociais, as lutas coletivas,
o capital está muito frágil, porque é como ele, todos esses requerimentos, eles dependem das pessoas, do consentimento, do envolvimento, certo? E isso coloca um elemento, eu diria, de uma necessidade de mais manipulação intensa, uma manipulação intensiva, por conta dessas contradições. Aí tem que se investigar exatamente essas contradições. Para os meus alunos, eu sempre digo, se você vai fazer pesquisa, a tua tarefa é apreender as contradições. Não é as identidades, é as contradições. Eu acho que foi o Saramago que falou que na vida é mais importante nós não irmos atrás das identidades. Temos que ir atrás das contradições, porque na verdade isso que mostra as possibilidades, inclusive, da negação, né? Outra pergunta feita sobre o capital desmorona, e aí entra a questão da identidade, que eu imagino que é a questão da consciência, social, consciência de classe, né? A consciência de classe é apenas uma forma de consciência social, não é a única, mas vamos pensar na consciência de classe. Olha só, se nós formos verificar, todos esses 3 elementos, eles dizem respeito a uma formação da pessoa que trabalha. E uma pessoa que trabalha no sentido da formação da consciência crítica, vamos dizer, de uma consciência de classe, ela vai implicar todos esses 3 elementos. Não é apenas um elemento, né? Se eu fosse dizer assim, a formação da consciência de classe, ela implica a subjetividade. É por isso que quando o capital captura a subjetividade, ele está quebrando uma perna da formação da consciência de classe, certo? A alteridade no sentido da socialidade, né? Da questão do espaço, do reconhecimento do outro como próximo. É por isso que uma sociedade que dissemina a concorrência, o desrespeito, é uma sociedade que mina a possibilidade da formação de uma consciência de classe, e diga-se luta social, né? Luta pelo reconhecimento. Entra a questão dos direitos, né? Quer dizer, essa leitura que eu faço, ela não despreza a questão da luta dos direitos, só que a luta dos direitos ela é parte desse movimento da formação de uma consciência social. A questão da alteridade, lutas sociais, reconhecimento. Olha só a questão do reconhecimento, né? Quer dizer, por que você tem um desmonte desses espaços de lutas sociais, que é uma forma do próprio reconhecimento do outro, certo? Inclusive na questão da própria negociação coletiva, você tem um reconhecimento, você reconhece o outro como sendo o sujeito, vamos dizer, legítimo, capaz, né? A alteridade do outro, que é o capital, para você poder estar negociando, você tem um direito à negociação coletiva, isso aí é importante. Né? Agora, se você quebra essa possibilidade, se você invalida, né? A questão, por exemplo, de você estar, essa questão da alteridade, ela se dá tanto de classe com outra classe, que se dá no plano, vamos dizer, da própria construção do capitalismo social, no sentido da negociação coletiva, e de que o capitalista reconheça, de fato, né, os trabalhadores como sujeitos de direitos, mas também se dá no interior da própria classe, quando a própria classe ela reconhece que existem diferenças, né? Tem a questão do imigrante, tem a questão do negro, tem a questão da mulher,
Então, quer dizer, num desmonte dessa dimensão da alteridade, significa a exacerbação da xenofobia, a exacerbação das formas de particularismo. E para concluir mesmo, a questão da individualidade também impede o desenvolvimento de uma consciência de classe. Por quê? Porque como se constitui o indivíduo? Nós nascemos indivíduos? Não. Nós não nascemos indivíduos. Nós nascemos singularidades humanas, né? A individualidade ela é um produto de um desenvolvimento, de um processo de socialização que se dá através da apropriação das objetivações civilizatórias, da educação, né? Da formação de uma consciência, olha só, aí entra uma questão mais especificamente de uma educação, de uma consciência, mas de uma consciência que nasce de um elemento do que? Apropriação da cultura, né? Não é espontânea, é de uma apropriação da cultura, né? Não é só na relação com o outro, é você se apropriar de um acervo cultural, de uma experiência de luta, de história, que isso às vezes é alienado, né? Por que não se forma a consciência de classe? Por qual a dificuldade de formação de consciência de classe? Um dos elementos é essa lacuna de uma apropriação da cultura, das objetivações civilizatórias, né? A juventude, né? Os trabalhadores não estão tendo mais capacidade ou tempo ou espaço para ter essa apropriação, estão sendo alienados, né? Não estão tendo espaço para estar conversando com outros, para criarem grupos, para se apropriarem, né, em dinâmicas. E a questão da ideologia, da captura da subjetividade, que é muito forte, no sentido mesmo da manipulação daquelas instâncias ali que eu coloco, né, que diz respeito a corpo e mente, que é importante distinguir, se eu distingo corpo e mente. Eu vou falar isso amanhã, quando for falar em consciência de classe, que eu vou discutir a questão da subjetividade, e quando se fala em subjetividade não é só mente, é corpo também, né? Mas mente, eu dou uma interpretação, tenho um diálogo muito grande com o freudismo, que na primeira tópica freudiana, Freud distingue a mente como sendo constituída pela consciência, o inconsciente e o pré-consciente. Eu acho muito rico isso, porque quando você fala em pré-consciente, você está falando nos sonhos, nas utopias. Isso é uma coisa muito cara hoje em dia, certo? O capital manipula muito essa dimensão das utopias e dos sonhos, principalmente na juventude, né? Imagens do desejo, né? Então, a pré-consciência, ela é uma instância da mente, da subjetividade, que está sob um tremendo fogo cruzado, não apenas a consciência no sentido imediato do sujeito psíquico, ou mesmo o inconsciente, se nós formos aí, é mais polêmico essa questão do marxista estar utilizando essa categoria do inconsciente, mas para mim o inconsciente, ele é um campo, vamos dizer, do desconhecido, aonde estão aqueles afetos mais regressivos da alma humana. E a alma humana, um desses afetos é o medo. E o medo é uma moeda de troca dos consentimentos espúrios no plano, inclusive, da luta, né? A questão do medo hoje a máquina da dominação é a máquina do medo. Medo do desemprego, medo do terrorismo, medo Então, essa questão aqui é uma questão, são hipóteses. É o meu estilo sociológico. Eu sou um ensaísta que elabora hipóteses para refletir e para que o pesquisador ele possa ter alguma senda, algum caminho para estar investigando e lidando muito com esses problemas que é dado pelo capitalismo manipulatório. Eu queria agradecer, finalmente, essa oportunidade de estar dando essa fala, agradecer de todo o coração ao Lucas, né, ao Miguel, à equipe que organizou essas jornadas investigativas, porque eu acho que isso, gente, é de uma riqueza tremenda. Parabenizar vocês que estão aqui, são poucos, mas são muitos,
porque o importante não é a quantidade, né? É a qualidade. E que eu ainda tenho 2 livros aqui do trabalho e neodesenvolvimentismo, que é onde eu discorro sobre esses temas, essas hipóteses, né? Inclusive com coisas que eu nem falei porque o tempo é muito curto, né? Que é a questão da crise de sentido, dos carecimentos radicais, leituras que eu faço muito para pensar essa dimensão da pessoa de classe numa ótica lukácsiana radical. Lukács é um autor que estou estudando muito, a Ontologia do Ser Social, o capítulo O Estranhamento. Eu acho que os maiores problemas do nosso tempo é o problema do estranhamento, o Enajenación, né? Porque é o problema da vida plena de sentido. Esse é o verdadeiro problema. O problema da vida plena de sentido é o problema... O capitalismo pode aumentar PIB, pode redistribuir riqueza, pode nos fazer sentir felizes com o consumo, certo? Mas no fundo da nossa alma, ele é incapaz de dar uma vida plena de sentido. E isso é o problema da enajenación, né? Que aí a esquerda, se ela conseguir criar imagens do desejo, certo? No sentido de uma vida plena de sentido, ela tem uma capacidade hegemônica. Ela tem que sair daquele discurso mais obreirista, daquele discurso, né? Que é importante fazer o vínculo de trabalho e vida, né? Mas principalmente para a juventude, falar mais da vida, né? Porque o trabalho, nós cada vez temos consciência de que o trabalho, nós vamos ser felizes numa sociedade que vamos nos emancipar do trabalho, né? Trabalho estranhado. Obrigado, gente. Gracias, Giovanni.